Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Estamos ao vivo neste momento. Que Deus possa abençoar você que me acompanha. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Esse que vos fala, pastor Jadir Brito. Eu agradeço a Deus, louvo ao nome do Senhor pela sua existência. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração neste sábado, esse programa tão abençoado de sábado, às 11 da manhã. Todos os sábados, quero estar aqui abençoando a sua vida, às 11 horas da manhã, com o programa Vem de Bíblia. Você que está ao vivo através do canal do YouTube, comigo, ou você que vai assistir depois, lá no canal do Ministério Refúgio, esse vídeo vai estar disponível também. E eu tenho uma palavra da parte de Deus ao seu coração, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, né? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e viesse nos acompanhar neste exato momento, em nome de Jesus. Amém? Você que está comigo, você que está me acompanhando agora, Deus abençoe sua vida. Você que vai acompanhar depois, Deus abençoe você também poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Esse que vos fala, pastor Jadir Brito, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela sua existência, eu tenho uma palavra da parte de Deus ao seu coração, tenho certeza que há uma resposta da parte de Deus para a sua vida, há uma direção da parte de Deus para a sua vida, há uma cura da parte de Deus para a sua vida, há uma libertação da parte de Deus para a sua vida, há uma luz da parte de Deus para a sua vida. Quero dar um bom dia para Ed Gonçalves, para Sara, está acompanhando a programação, né? Sara Matozinho, está escrito aqui. Deus abençoe aqui, Projeto Oração, não sei, não tem nome. Nivalda Corte da Silva, Deus abençoe. A Cida Pereira, Deus abençoe a Ana Ruth, a Fátima Alves, Cleidiane Luz dos Santos, a Simara Souza, Deus abençoe. Em nome de Jesus, missionária do Clece, a Fátima Alves, amém. Deus abençoe a Cleide Coelho, Gardênia Estrela, Deus abençoe sua vida, você que está comigo, Deus abençoe você que vai nos assistir depois, Deus abençoe sua vida também. Pegou a sua Bíblia aí? Vamos meditar na palavra do nosso Deus, palavra poderosa da parte de Deus, para este sábado. Existe uma palavra de Deus ao seu coração, uma resposta de Deus para a sua vida, a algo poderoso da parte do Senhor. Amém? Estamos ao vivo, em nome de Jesus. Você que nos acompanha através do canal do Ministério, Deus abençoe sua vida. Eu quero já deixar para você o convite, tá? Gostaria de deixar para você o convite, talvez você ainda não tem o nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui o link para o nosso canal do YouTube, do Ministério Refúgio, para você se inscrever neste canal. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, tá? Gostaria que você se inscrevesse também. Eu vou deixar aqui, ó. Refúgio. Você vier se inscrever no nosso canal lá também. Se inscreva. Esse vídeo está disponível no canal do Ministério Refúgio também para questão de estudo. Você pode depois rever este vídeo. Deixe o seu like, seja abençoado você que está comigo. Deixe o seu like agora, seja ricamente abençoado. Se inscreva e receba em nome de Jesus uma bênção dobrada da parte de Deus. Tá bom? Roberta Duarte, Deus abençoe, bom dia. Fátima Alves, Jeová Silva, a Maria Thelma Alves, Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. A Luciana Rejane, Deus abençoe. A Dirce, paz do Senhor. Pega a sua Bíblia. Eu estou com as minhas Bíblias. Eu estou com as minhas Bíblias aqui. Né? Abra a sua Bíblia em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, segundo livro da nossa Bíblia. Êxodo, capítulo de número 3. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Êxodo, capítulo de número 3. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Jetro era sacerdote em Midian e levou o rebanho, Moisés, para trás do deserto e veio ao monte de Deus.
a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor no monte Horebe, Êxodo capítulo 3, versículo 2, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para ver, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver a sarça, Deus bradou e disse assim, no meio da sarça, Deus fala com Moisés: Moisés, e Moisés disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, Deus fala para Moisés, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, Deus continua falando em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jubzeu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direis? Versículo 14, Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Diga glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs que me acompanham, a palavra do Senhor nos diz, em Êxodo capítulo 3, que Moisés, ele está cuidando do rebanho do seu sogro. Você sabe, Moisés, ele vive por 40 anos no Egito, e Moisés mata um egípcio, porque o egípcio feriu um hebreu, um dos seus irmãos. E lá na frente, Moisés vai tentar apaziguar uma briga entre dois hebreus. Uma outra situação, ele tenta apaziguar uma briga entre dois hebreus, entre dois dos seus irmãos, e um dos seus irmãos diz assim, um dos hebreus: tu vai querer me matar, Moisés, como você matou aquele egípcio? Moisés, então, entende que o seu crime, o crime que ele cometeu foi descoberto. Agora Moisés pega e foge do Egito. Ele vive 40 anos ali, desde que a filha do faraó acaba encontrando ele dentro de um cesto. Até existe um cesto hoje em dia chamado cesto de Moisés, por causa disso. Então, desde o tempo em que a filha do faraó encontra Moisés dentro do cesto,
entre o Nilo, né, nos juncos, entre as plantações, vegetações aquáticas que existiam ali no rio Nilo. O cesto é retirado, a filha do faraó toma, a irmã de Moisés, que fica de longe, grita para a filha do faraó, dizendo: eu posso arrumar uma mãe para amamentar esta criança? E a princesa, a filha do faraó, diz: tudo bem, faça isso. E Moisés é levado novamente para os braços de sua mãe e é amamentado, diz a palavra de Deus, ele é cuidado pela sua própria mãe até a fase adulta. Quando era grande, a Bíblia diz, ele é levado novamente, a filha de Faraó cria ele, a mãe sustenta, mas quem cria e dá educação é a filha de Faraó. Então Moisés, ele cresce e fica por 40 anos debaixo da cultura do Egito, debaixo do conhecimento do Egito, debaixo da visão dos egípcios. Os egípcios dominavam toda a arte de ciência, medicina. Então, Moisés cresceu debaixo de uma intelectualidade muito grande, foi um homem muito sábio. E diz a história, a palavra de Deus que não mente, eu amo pregar a Bíblia, por isso que o nome desse programa é Vem de Bíblia, todos os sábados às 11 da manhã. Nós observamos que, dentro desse contexto, Moisés fica por 40 anos ali, e como eu disse para você no início dessa explicação, Moisés, ele mata um egípcio por ferir um irmão dele, um hebreu, e depois ele tenta apaziguar em outra situação uma briga entre dois hebreus, entre dois irmãos, e um dos hebreus acaba dizendo para ele: você vai querer me matar como matou o egípcio? Essa palavra faz Moisés entender que foi descoberto o assassinato dele, o que ele fez, né? O pecado dele foi descoberto, isso chega aos ouvidos de Faraó, Faraó tenta matá-lo, mas antes que Faraó tenta mandar matar, ele já tem fugido para o deserto. Moisés, ele foge para o deserto, e lá na frente a Bíblia Sagrada diz que ele senta num poço, e de repente mulheres vêm para dar água. A Bíblia Sagrada diz ao seu rebanho, as pastoras daquela época, vêm para dar água ao seu rebanho, e pastores daquela determinada região as proíbem de dar água às filhas de Jetro, né? As filhas de Jetro vão levar o rebanho de seu pai para tomar água, porém os pastores daquela região acabam expulsando elas dali. Moisés vê aquela maldade, se levanta diante daquela situação, e Moisés repreende os pastores e defende as filhas de Jetro, né? E acaba elas tendo ali o seu rebanho, os rebanhos delas foram levados até o poço, e a Bíblia diz que o próprio Moisés dá água ao rebanho, e elas voltam para casa mais cedo, e Jetro diz assim: por que vocês voltaram tão cedo? E as filhas dele acabam dizendo: porque um homem nos apareceu no poço, os pastores impediram a gente de dar água ao rebanho, mas este homem nos defendeu. Então Jetro diz: manda esse homem vir agora, vai atrás dele de novo, esse que vos defendeu, e manda eles vir neste exato momento para cá, porque até então vocês manda ele vir para cá, esse homem que vocês encontraram, para comer pão com a gente aqui. E a Bíblia diz que as filhas de Jetro voltam e trazem Moisés, e Moisés acaba ficando na casa de Jetro. Jetro dá uma das suas filhas, né? Jetro dá uma de suas filhas, e Moisés casa com Zípora, né? Mulher de Moisés, e ali a bênção do Senhor se estabelece. Moisés vai cuidar do rebanho do seu sogro agora. Moisés agora está na casa de Jetro, ele vai cuidar do rebanho do sogro, e diz a palavra de Deus que Moisés, ele está agora no Monte Horebe, e é normal no deserto pegar fogo, as sarças, né, as, as vegetações no deserto, é normal pegar fogo, mas logo se apagar, porque o deserto é um lugar muito quente, né? Então é normal também a questão da radiação do sol, alguns falam até a questão de raios que são lançados por causa do choque térmico, né? De dia é muito calor e de noite é muito frio, então o choque térmico pode provocar raios, né? E assim acender a sarça. Mas essa sarça em especial, o capítulo 3 diz que agora Moisés está cuidando ali do rebanho do sogro dele. Essa sarça, em especial, irmão Jailton Aquino, lá da Bahia, Deus abençoe sua vida, deixe seu like, seja ricamente abençoado. Essa sarça em especial não se queima.
E Moisés disse: eu vou me virar e vou ver essa grande visão dessa sarça que não se queima, irmã Fátima Alves. E a Bíblia Sagrada diz que a sarça se queima e Moisés se vira. E Deus brada para Moisés e diz assim: Moisés, né? Deus fala, Deus fala com Moisés no capítulo 3 de Êxodo. E vendo, versículo 4, e vendo o Senhor que ele se virava para ver, o Senhor bradou. Lá no meio da sarça, Deus grita e fala para Moisés: Moisés! E Moisés diz assim: eis-me aqui. E disse Deus para Moisés: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, Deus se revela a Moisés no meio da sarça. Deus se revela a Moisés, irmã Jano Alves, no meio da sarça. Deixa o seu like, em nome de Jesus, você que está comigo. Então a palavra do Senhor diz que Moisés ouve a voz de Deus no meio de uma sarça que queimava, uma sarça que pegava fogo. E a palavra do Senhor diz que Moisés se aproxima e Deus diz: para aí, Moisés, tira primeiro a sandália dos teus pés. Ou seja, tira tudo aquilo que é da terra, tira tudo aquilo que é feito pelo homem, porque o lugar que tu estás é um lugar santo, é uma terra santa, é uma terra poderosa, é uma terra onde eu estou me manifestando. Aonde Deus se manifesta é um local santo, um local santo. Então nós temos que tirar tudo aquilo que nos impede de ter contato com o santo, com o que é puro, com o que é maravilhoso, que é a presença de Deus. A sandália tem que ser retirada. Então existem muitas coisas. Existe uma tira, essa sandália era uma tira de couro que impedia os pés de Moisés tocar na terra santa. Ninguém pode se aproximar de Deus se ainda tiver algo impedindo este contato real. E esta tira, essas sandálias, pode ser algo ainda que esteja na sua vida, que esteja impedindo Deus, você de sentir o poder de Deus, você de sentir a presença de Deus. Você só consegue sentir a presença de Deus quando você tira as sandálias. Você só consegue reverenciar a santidade de Deus quando você tira as sandálias. Então você precisa tirar essa tira, essa pequena tira, que quando você tira, você pode não só se aproximar da sarça, mas ouvir a Deus, reverenciando a sua palavra, reverenciando a sua santidade, reverenciando o seu poder. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ele fala com Moisés. Mas o que Deus fala com Moisés no meio da sarça? Deus fala com Moisés acerca do povo de Moisés que ficou no Egito, sendo escravizado por Faraó, sendo escravizado pelos egípcios. Então agora os filhos de Israel, né, os filhos de Jacó, você sabe que no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, Jacó sai da sua terra, sai de Canaã e vai morar no Egito, juntamente com as tribos, as 11 tribos, 12, contando com José, que é governador do Egito. Você sabe a história em Gênesis capítulo 50. Aí você observa que em Gênesis capítulo 50, José é governador do Egito, toma conta de tudo, chama Jacó para morar perto deles. Só que toda aquela geração já não existe mais. A geração de José, que era governador do Egito, não existe mais. Aquela geração inteira, só os filhos das 12 tribos de Jacó. Jacó já não é mais Jacó, é Israel, né? O nome foi mudado, você lembra? Então a Bíblia Sagrada diz que agora, em Êxodo, capítulo de número 1, o povo está escravizado, porque o medo do faraó era, esse povo vai crescer, esse povo hebreu aqui vai crescer, esse povo aqui vai se rebelar contra nós e pode nos matar. Todas as vezes que o faraó observava o povo hebreu no Egito, o povo hebreu era muito. E o faraó quis matar. O faraó chama as parteiras e diz assim, ó, vocês não tem que matar, toda vez que nascer menino, mata, porque o homem é forte. Agora, se nascer menina, deixa vivo. Porque uma hebreia dava de 3 a 5 filhos numa bordoada só, imagina só. Você que está grávida aí, mas eu tenho um filho. Imagina, as hebreias davam de 3 a 5. 5 filhos de uma vez só. Tem noção?
E a maioria nascia homem. Então, o povo hebreu no Egito começou a crescer de uma forma extraordinária. Eles começaram a crescer de uma forma volumosa. Isso botou medo aos egípcios. O faraó ficou com medo, porque poderia acontecer uma rebelião, poderia acontecer um problema muito sério. E a Bíblia Sagrada nos explica, e a palavra do Senhor nos ensina, que ali estava uma determinação do próprio faraó. O faraó diz assim agora, chama as parteiras e diz, quando nascer, mata. Mas as parteiras, por temor a Deus, elas não mataram. Aí o faraó chama e diz assim, por que vocês não matam? Por que vocês não mataram não matam as crianças que estão nascendo? E a Bíblia Sagrada diz que as parteiras explicam para Faraó, quando a gente tenta matar, as hebreias já dão a luz. Elas já dão a luz porque elas são mais vividas. Elas não são como as egípcias. Elas são mais espertas. Quando nascem, a gente elas mesmas fazem o trabalho do parto. Não tem nem como a gente matar. Mas que nada. As parteiras, elas, na verdade, elas temiam a Deus. Elas não queriam fazer isso. Né? E a palavra do Senhor diz que agora o faraó, ele determina que toda criança é jogada no rio Nilo. Você vai observar que a primeira praga que Deus faz pelas mãos de Arão e Moisés é transformar a água do rio Nilo em sangue. Por quê? Era como se Deus estivesse cobrando, porque a Bíblia diz que o faraó pela manhã tinha o costume de ir tomar banho no rio Nilo. E se você observar, a determinação do faraó foi que matasse todos os que nascessem, todos os primogênitos, todos os homens que nascessem, tinham que ser jogados no rio Nilo. Porém, a primeira praga que você vai observar no livro de Êxodo da Bíblia Sagrada é o quê? É lá no rio Nilo, quando o faraó sai para tomar banho, a Bíblia diz pela manhã, Moisés se põe diante do rio e diz assim para Faraó, Faraó, deixa o povo de Deus adorar como Deus tem determinado. Por quê? Porque se o Senhor não deixar, a Bíblia diz que Moisés põe o cajado apontado para o rio e o rio se transforma em sangue. Era como se o próprio Deus estivesse exigindo o sangue dos inocentes que foram mortos naquele rio, no rio Nilo. E a Bíblia Sagrada diz agora, vamos voltar para a história do começo para você entender. A Bíblia Sagrada diz que Deus fala com Moisés na sarça ardente. Moisés volta para o Egito. Moisés estava com medo, mas a própria palavra diz que o rei do Egito ele morre, aquele que queria matar Moisés. Você lembra, né? Moisés cresceu no Egito por 40 anos, ficou estudando lá, cresceu debaixo da família egípcia, da família do rei. Aquele rei já tinha morrido. Agora Deus fala para Moisés na sarça, agora volta, Moisés. Sai daí da casa do teu sogro e volta para o Egito, porque lá eu vou te usar. Lá eu vou usar você, Moisés. E a Bíblia Sagrada diz que foi o que Moisés fez. Moisés ouviu a voz de Deus, mas Moisés ele tinha medo. O medo de Moisés era qual? Moisés disse assim, mas o que eu vou falar para eles? Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu ver os filhos de Israel, eu vou dizer assim, ó, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles vão me dizer assim, ó, qual é o teu nome? Ou seja, eu não tenho uma identidade. Como é que eu vou chegar lá e dizer que o Senhor me enviou? Como é que eu vou chegar para os meus irmãos depois de 40 anos aí? Vou chegar lá na maior cara dura e vou dizer assim, ó, o Senhor me enviou para tirar vocês da escravidão. E a Bíblia diz que eles vão perguntar, o próprio Moisés fala, perdão, Moisés fala para Deus, eles vão perguntar para mim qual é o meu nome, eu não tenho nome. O que eu vou dizer para eles? Versículo 14. E disse Deus a Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás. Agora Deus ele explica, Moisés, tu vai lá, Moisés, tu vai lá, tá? Moisés, você vai lá, presta atenção, você vai lá. Quando você chegar lá, Moisés, quando você chegar lá, deixa o seu like. Quando você chegar lá, você vai dizer isso aqui, ó. Moisés tinha que se apresentar diante do povo hebreu, os que estavam sendo escravizados no Egito, e falar assim, ó, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós.
eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés tinha que se apresentar diante de um povo de Deus, que tinha a bênção de Deus, que eram abençoados por Deus, porém estavam escravos na mão do faraó. Agora ele teria que dizer assim, ó, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai lá, Moisés, ajunta os anciãos, os mais velhos do povo hebreu, que estão lá escravizados, e fala, o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que me apareceu lá na sarça, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Vocês estão sendo escravos. Portanto, eu disse, favoeis subir da aflição do Egito, a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jubizeu, a uma terra que mana leite e mel. Então Moisés, ele sai da casa do sogro, ele vê Deus na sarça ardente, cuidando das ovelhas do sogro, ele sai da casa do sogro, vai agora até os anciãos, né, os anciãos, os mais velhos, os cabeças do povo hebreu que estavam escravizados, os representantes, né, e explica para eles que Deus visitou a aflição deles e que Deus iria tirar eles daquela situação, tirando eles daquela situação debaixo daquele jugo de peso, levando eles para uma terra onde emana leite. O original é jorra leite e pastas de uva. Esse mel não é o mel que você costuma ver, o mel de abelha. O original é pasta, geleia de uva. Olha que coisa. Deus ia dar leite para eles. Aleluia. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele. A Bíblia Sagrada diz que Deus ia tirar eles. A Bíblia diz que Moisés foi como um profeta nos cabeças, nos anciãos. E Deus disse assim, ó, Deus fala através da boca de Moisés. Moisés foi um profeta entre os anciãos. Os anciãos eram os mais velhos, que eram os representantes dos hebreus que estavam também sendo escravizados. E a Bíblia Sagrada diz que Deus usa Moisés. E Deus diz assim, ó, vai. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e fala para eles, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus tinha aliança com Abraão, o Deus de Isaac, Deus tinha aliança com Isaac, o Deus de Jacó, Deus tinha aliança com Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então Deus visitou o povo dele, que estava sendo escravizado, um povo que Deus tinha prometido para Abraão, Abraão, a tua descendência será uma descendência abençoada, mas agora a descendência de Abraão estava escravizada. Ou seja, Jacó, a Bíblia diz, o Deus de Isaac, o próprio Deus estabeleceu uma aliança com Isaac, dizendo, Isaac, há uma aliança entre eu e você, e os teus filhos serão abençoados. Mas agora, a real cena é o povo, ou seja, a descendência de Isaac sendo escravizada. Mas Deus tinha feito aliança com Abraão e com Isaac. E Deus fez uma aliança com Jacó, filho de Isaac. E disse, tu serás uma bênção. Eu vou mudar teu nome, Jacó. Não vai ser mais teu nome, Jacó. Vai ser Israel teu nome. Então, os teus filhos sairão tribos, ou seja, 12 tribos. Então, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos, são os 12 cabeças, né? Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Mas agora eles estão todos, a geração
As gerações futuras estão escravizadas agora nesse cenário bíblico de Êxodo capítulo 3. Eles estão todos ali escravizados. E Deus ele fala no versículo 16: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Versículo 17. Versículo 17. Portanto eu disse, o próprio Deus fala: Far-vos-eis, eu vou fazer vocês subir da aflição do Egito. Eu vou fazer vocês subir da aflição do Egito. O plano de Deus, a vontade de Deus não é que ninguém sofra. Deus ele fala para os hebreus: eu vou fazer vocês subir do Egito. Vocês vão sair aí de baixo. Vocês vão sair de baixo. Eu vou fazer vocês subir agora. Favoreço vocês subir da aflição do Egito, a terra do cananeu. Vocês vão parar lá na terra do cananeu. Vocês vão parar lá na terra do Eteu. Vocês vão subir a terra do Amorreu, e a terra do Filiseu, e a terra do Eveu. Quem são esses povos, pastor? São povos prósperos, são povos que tinham o melhor da terra. O melhor da terra estava entre esses povos. Então Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito. Eu vou trazer vocês. Eu vou tirar vocês daí, com mão forte. Eu vou tirar vocês daí. E vou trazer vocês para a terra dos cananeus, aleluia, para a terra dos heteus, para a terra dos amorreus, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jubizeu. Há uma terra que mana, que jorra. O original diz jorra. Aleluia. Jorra, a Bíblia diz que é uma terra que jorra leite. E uma terra que emana. Sabe a terra emanar? Ela destila pastas de uva, geleia de uva. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para você. Obedeça a palavra dele, se humilhe debaixo da mão de Deus. Se humilhe em oração, se humilhe em jejum. Fecha a porta do teu quarto, só você e a tua Bíblia. Leia a palavra de Deus intensamente. Porque o que Deus tem para nós é uma terra que jorra leite e emana mel, mas não é o mel que você conhece, repito, é a geleia de uva, pastas de uva. É isso que Deus tem para vocês. É isso que Deus tem para nós. Aí muita gente bota a mão na cabeça e diz: mas por que eu não estou vivendo a bênção de Deus, pastor? Por que eu não estou vivendo a bênção de Deus? Muita gente fala, Sônia Frois, Givelda Moraes, Jair, irmã Eide. Muita gente fala, Cleidiane Luz dos Santos. Bom, muita gente fala: por que eu não vivo isso? Tem que obedecer, tem que se humilhar, tem que viver debaixo da mão de Deus. Porque enquanto a gente está debaixo da vontade de Deus, não está aqui. Ó. Deus tinha aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora, a descendência estava sofrendo. Você sabe o que é uma pessoa ter direito de viver uma vida abençoada, mas viver debaixo da maldição? É como se você tivesse direito a ter uma vida abençoada, mas viver debaixo de maldição. É como se você tivesse o direito de viver uma vida saudável, mas está debaixo de doença. É como se você tivesse o direito de viver uma vida guardada e protegida por Deus, porém está vivendo debaixo de uma maldição, debaixo de uma vida desgraçada. Ou seja, terrível coisa é você estar vivendo debaixo de uma vida desgraçada, sendo que você tem direito de viver uma vida abençoada, mas você precisa tomar uma única atitude: obedecer a palavra de Deus. Elisângela Gomes. Única coisa. É só obedecer a palavra de Deus. Tá entendendo? É só obedecer a santa palavra. Isso aqui é forte, isso aqui, irmão. Eu abro a minha Bíblia, eu sinto Deus em cada letra, em cada versículo, em cada capítulo da palavra. Aí a Bíblia diz assim, ó. Deus continua falando através da boca de Moisés para quem? Para os anciãos. Far-vos-eis subir da aflição do Egito.
Vocês vão parar lá na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos filisteus, dos heveus, dos jubizeus, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. Ou seja, o eu sou, observe, capítulo 3 de Êxodo, versículo 14. Ele disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então Deus apresenta-se a Moisés, dizendo, vai lá e fala para eles, eu sou o que sou. Deus, ele é o que é, meu irmão. Aí a Bíblia Sagrada, ela nos revela que o eu sou se apresentou ao povo que estava sendo escravo, debaixo do jugo de Faraó. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em nome de Jesus, você que está comigo ao vivo agora, você que está me assistindo em qualquer período, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não importa, qualquer dia da semana, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em nome de Jesus. O Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 35. Capítulo 6. Versículo 35. Agora você vai ver Jesus falando. Agora você vai ver Jesus falando. Agora você vai ver Jesus falando. Marciano Oliveira. Agora você vai ver Jesus falando. Lá no Antigo Testamento você vê Deus falando com Moisés. Fala lá para o povo hebreu, o povo que está sendo escravo, o povo que tem bênçãos, mas estão sendo escravos. Você fala para aquele povo que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou te enviou. Deus disse assim, ó, você vai dizer que o eu sou. Agora você vai ver no Novo Testamento o que Jesus fala. João capítulo 6. Veja comigo. Versículo 35. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Mas, versículo 35, de novo. João capítulo 6, versículo 35. Olha o que Jesus fala. Agora Jesus está falando. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Dá para dar glória a Deus aí? Dá para dar glória a Deus aí? Então, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Abra a sua Bíblia. João capítulo 8. Versículo 12. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus também disse o quê? 8. Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou. Falou Jesus outra vez, dizendo, João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está observando? O mesmo eu sou que apareceu para Moisés lá no Antigo Testamento, o mesmo eu sou que apareceu lá, aparece aqui no Novo agora. Dizendo, eu sou o pão da vida. Agora Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus não tem fome. Porque ele disse, eu sou o pão da vida. Quem segue Jesus não andará em trevas, porque o mundo está em trevas, mas ele diz,
Eu sou. O eu sou diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando você se aproxima de Jesus, você não tem fome, porque ele é o pão da vida. Então, você não vai ter fome e não vai ter sede. Quando você se aproxima desse Jesus, a Bíblia diz assim que ele mesmo disse: eu sou a luz. E quem anda com ele, tem também esta luz, porque ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se você seguir ele, você não andará em trevas. E ainda terá a luz da vida em você mesmo. Jesus diz também, abre a sua Bíblia, em o Evangelho de João também, capítulo 10, um pouquinho para frente. Capítulo 10, versículo de número 7. Tomou, pois, Jesus e disse-lhe, versículo de número 9. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 9. Aqui ele também diz: eu sou. Olha o eu sou lá que falou com Moisés. Olha lá o eu sou que falou com Moisés. Está falando aqui também. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Agora, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é o pão da vida, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Se você seguir ele, você andará em luz e ainda terá luz própria. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Né? Ele diz agora: eu sou a porta. Quando você entra por ele, você tem que entrar em Deus, tem que entrar, aleluia, na presença dele. Entre no Senhor, porque ele é a porta. Porque quando você está dentro da vontade de Deus, quando você entra em Deus, nada vai faltar para você. Capítulo 10 do mesmo Evangelho de João, versículo de número 11. Ele também diz assim, ó, o eu sou, diz também aqui, ó, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor é o que dá a vida. Ele deu a vida por mim e por você. Daniel Cordeiro. Ele deu a vida por mim e por você. O eu sou que falou com Moisés, você vai ver aqui no Novo Testamento. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 25. Diz assim, capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou, aqui de novo, o mesmo eu sou que apareceu lá, está aparecendo aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você diga, pastor, mas como assim? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Preste atenção. Capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode morrer. Eu posso morrer daqui a pouco. Todo mundo vai morrer. Todos estamos sujeitos a morrer. Mas se nós morrermos crendo que ele nos ressuscitará naquele grande dia, quando ele voltar, nós vamos ser ressuscitados dentre os mortos. Porque se ele ressuscitou dentre os mortos, ao terceiro dia, nós vamos ressuscitar no dia da sua vinda. Quando Jesus voltar, quando Deus disser assim para Jesus, pode ir lá buscar os meus filhos. Pode ir lá. Os que morreram crendo em Jesus Cristo, os que morreram em Jesus Cristo. Os que morreram crendo. O pastor Jardim morreu. Morri crendo. Lá no meu velório, chora, esperneia, toma café, bolacha. Normalmente eles fazem isso aqui. Eu fico impressionado. Vai aparecer gente que nem gostava de mim no velório. Vai aparecer gente que
Nem me conhecia, mas só para estar lá no meio do velório vai estar. Mas eu estou lá, morri em Jesus, estou nem aí. Vai apodrecer essa carcaça, né? Os bichos vão comer tudo, mas naquele grande dia, a minha Bíblia diz que a matéria da terra vai ter que devolver tudo de novo. E eu vou ser ressuscitado com um corpo glorificado. Eu vou ter carne, eu vou ter pele de novo, eu vou ter carne, eu vou ter nervos, eu vou ter carne, eu vou ter pele, eu vou ter os ossos de novo, eu vou ter tudo restituído por Deus, a restituição do meu corpo. E eu vou com um corpo glorificado para os céus. Os que estiverem vivos, os que estiverem aqui vivos, por exemplo, não é toda uma ilustração. Se os que estiverem aqui vivos estiverem firmes e estiverem patenteados para a salvação, eles vão ser arrebatados. Vão estar conversando entre amigos, daqui a pouco vai sumir. Vai estar dirigindo o carro, vai sumir. Vai estar pilotando o avião, vai sumir. Vai estar dentro do avião, quem tiver salvo vai sumir. Os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. Os que morreram e usaram o seu corpo aqui nessa terra para a santificação, para as coisas de Deus, serão levados aos céus. Então, a ressurreição dos mortos, os que morreram em Jesus, os que morreram com a salvação, os que morreram crendo. Por isso que ele diz assim, ó, em João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição, Jesus disse, e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, pode até morrer para os homens, mas não será a morte eterna. Será uma morte temporária. Quando eu morrer, mesmo, se eu morrer antes de Jesus voltar, tá? Então, uma coisa, eu estou ali quietinho, né? Deixa lá. Mas quando ele voltar, tudo será restituído de novo. É o que a Bíblia Sagrada ensina. Acompanhemos a palavra de Deus. Já estou encerrando. Você observa que o Deus que falou com Moisés na sarça, dizendo, eu sou, ele está se manifestando aqui agora. Capítulo 14 de João, para eu encerrar. Capítulo 14, estando na reta final. Versículo 6. Disse Jesus, eu sou. Jesus fala de novo. Então você vê que Deus fala para Moisés, lá no Antigo Testamento, no meio da sarça, dizendo, eu sou. Agora Jesus diz aqui, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Então ninguém consegue ir a Deus se não for por Jesus, porque Jesus ele é o caminho. Jesus ele é a verdade. E Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. É só ele. Não é mais ninguém que vai te levar à presença de Deus. É só Jesus. É só ele. Então Jesus ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, para encerrar mesmo, capítulo 15, para eu terminar essa live, deixe seu like, seja ricamente abençoado. Capítulo 15, versículo 1. Jesus disse agora: eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma ela não pode dar fruto, se ela não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Glória a Deus.
Então a gente observou sobre o eu sou. Deus disse, eu sou. Falou para Moisés falar para aqueles que estavam sendo escravizados. Acreditar que ele era o profeta de Deus, que ele era o homem de Deus, que seria levantado para tirar eles daquela situação. O eu sou me mandou aqui, disse Moisés. O eu sou vai tirar vocês dessa situação e vai levar vocês para uma terra que jorra leite e emana geleia, pasta, geleia de uva. Vocês vão parar de comer. Vocês vão parar de comer pepino, cebola. Vocês vão parar de comer água de esgoto, porque a região de Gósen, aqui é a região de Gósen, né, onde aqui ficavam os hebreus. E aqui é a parte onde ficavam os egípcios. Então, todo o resto é como assim, aqui sai o esgoto. E o esgoto vai descendo, o esgoto vai descendo, o esgoto vai descendo. E passa aqui pela região onde eles estavam, em Gósen. Sujeira. Né? Tomava urina de egípcio, fezes dos egípcios. Toda a lavagem, todo o resto de comida era porque escravo não tem muito que opinar. Escravo não tem muito que dar, ele não tem muito que opinar. Ele come o que dão para ele. Agora, eles tinham uma bênção, porque Deus tinha aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Agora, eles tinham uma bênção sobre a vida deles, uma aliança. Só que não estavam vivendo esta aliança, não estavam vivendo esta bênção, mas o clamor deles subiu até Deus, e Deus o respondeu, para tirar eles daquela situação. Então, o desejo de Deus não é que ninguém sofra, não é que ninguém pereça, não é que ninguém tenha uma vida desgraçada. Deus nunca quis isso. O homem sofre, muita gente preocupada por causa de peste, por causa de fome, por causa disso, aquilo. O ser humano sofre, paga preço, porque não aceita aquilo que Deus dá. Deus é bom, só que as pessoas provam o juízo de Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a ler Bíblia, orar, jejuar, ninguém é obrigado a dizimar, ofertar, fazer voto, devolver primícia, ninguém é obrigado a fechar a porta do quarto e ter um secreto com Deus. Tem que ter um secreto com Deus, ninguém é obrigado a fazer. Agora, a desobediência, a consequência é um juízo. A consequência, porque Deus não quer matar ninguém. Dentro da arca, Deus não queria colocar animais, Deus queria colocar homens lá dentro, mas os homens não quiseram. Os animais se tornaram mais dignos que os homens. Entendeu? Deus nunca quis o mal do ser humano. Mas as atitudes do ser humano acabam fazendo cair sobre a vida do ser humano o juízo de Deus. Deus nunca quis expulsar Adão e Eva de dentro do jardim do Éden. Deus sempre. Mas por causa da desobediência deles, eles tiveram o juízo de Deus determinado sobre a vida deles. Deus, ele é extremamente justo. Ele é extremamente justo para colhermos tudo aquilo que nós plantamos. Ele é extremamente justo. Então eu digo para você, mantenha sua vida com Deus. Ore, jejue, leia a Bíblia. Tá? Se santifique mais, ore mais, busque mais. Se aperfeiçoe nas áreas da vida. Estude, trabalhe, produza, ocupe sua cabeça, mas sempre tendo total ciência que existe um Deus que está de olho em todas as nossas atitudes nessa terra. E Ele quer nos abençoar. E a bênção dele é estabelecida mediante o nosso posicionamento de obediência. Tá bom, meus irmãos? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a Deus por você. Eu vou deixar abaixo desse vídeo, lá no chat, eu acabei de colocar o link do nosso canal Ministério Refúgio. Se inscreva no canal do Ministério Refúgio. Aqui abaixo também tem o link do canal do Ministério Refúgio. Se inscreva no nosso canal também, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Deus abençoe sua vida. Isso que vos fala, Pastor Jadir. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu quero encerrar aqui esta live, agradecendo a Deus pela sua vida. Obrigado por tudo e até o próximo sábado. Sábado que vem eu estou aqui com mais um programa Vem de Bíblia. A partir das 11 horas da manhã, no sábado,
eu estou aqui. Fica na paz.